Essa é a velocidade da mudança, o ritmo da tecnologia. Para muitos, o presente. Para nós, o futuro. Chegando, se impondo, hoje. Identidades se transformando em dados. Inovação chegando a lugares inimagináveis. Tecnologia ficando cada vez mais inteligente. Comunicação intuitiva conectando tudo e todos. Transações mais rápidas e seguras vindas de qualquer lugar. Protegendo pessoas, contextos e processos. Confiança se tornando cada vez mais fundamental. Alguns acompanham as mudanças. A gente cria as mudanças. A Valid é a maior provedora de confiança em identificação, conectividade e meios de pagamento do Brasil. Bom dia a todos e sejam bem-vindos ao call de resultados do primeiro trimestre de 2025 da Valid. Eu sou Lucas Miyazaka, gerente de Finanças Corporativas e RI. Antes de começarmos a apresentação, farei alguns avisos. Este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas assistindo a teleconferência durante a transmissão. Para aqueles que tenham interesse, a apresentação também está sendo disponibilizada com tradução simultânea para o inglês. Os slides de apoio que vamos apresentar estão disponíveis em nosso site de RI. E logo após o evento, o replay também estará em nosso site. Assim que acabar a apresentação, daremos início à sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser enviadas desde já e a qualquer momento durante a transmissão. E para enviar, basta acessar o chat aqui da plataforma. Atendendo a pedidos feitos por vocês, estamos disponibilizando também a opção de perguntas ao vivo. Para isso, basta clicar na opção de levantar a mão a qualquer momento da apresentação, para entrar na fila que durante a sessão de perguntas e respostas liberaremos o microfone, e assim que respondida, favor clicar em abaixar a mão. É importante esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência, relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras se constituem em crenças e premissas da nossa diretoria, bem como informações que hoje estão disponíveis para a empresa. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Estas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que as condições econômicas gerais da indústria, além de outros fatores operacionais, também podem afetar o futuro da empresa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Hoje estarão comigo Wilson Bressan, CEO da Valid, e Olavo Vaz, nosso CFO e diretor de RI. Eu chamo agora o Olavo para dar início à apresentação. Olavo, bom dia. Bom dia, Lucas, e bom dia a todos e todas que nos acompanham neste call de resultados do primeiro trimestre, especialmente a nossa base de acionistas. Em nome da diretoria executiva e de todos os colaboradores da Valid, eu agradeço pela participação e interesse de vocês. Neste call, a gente vai trazer pequenas mudanças no formato em que a gente utiliza. Inicialmente, eu passarei de maneira mais geral pelos principais números da Valid no trimestre. Na sequência, o Bressan dará mais detalhes qualitativos de como estão cada uma de nossas verticais, assim como um olhar para as perspectivas de negócio. Encerraremos então com a sessão de perguntas e respostas. Vamos aos resultados, começando pela receita e o EBITDA nesse primeiro trimestre. Fechamos com receita de 501 milhões. Aumento de 4% em relação ao primeiro TRI de 24, e queda de 15% frente ao último trimestre do ano passado. Nosso destaque fica para a vertical de ID, que superou os 2 trimestres em análise, com crescimento de 26% contra o primeiro TRI de 24 e de 8% contra o quarto TRI de 24. Já em Mobile, temos aumento de 26% contra o primeiro TRI e queda de 28% contra o quarto TRI. Lembrando que o último trimestre do ano costuma ser o melhor para essa vertical em função da sazonalidade do business e de alguns contratos pontuais que ganhamos no final do ano passado. O crescimento da Valid foi penalizado pela performance de Pay, que teve uma queda de 31% quando a gente compara no ano contra ano. Como a gente tem reforçado, desde o fechamento do terceiro TRI de 24, a vertical tem sofrido com um ambiente mais pressionado, tanto por clientes quanto por competidores. Passando agora para o EBITDA. A gente fecha o trimestre com 104 milhões de reais, o que representa uma redução de 10% contra o primeiro TRI de 24
e de 5% contra o quarto TRI de 24. Essa redução foi puxada principalmente também pela vertical de Pay. Mais à frente, a gente vai detalhar sobre a vertical e o cenário que a gente está vivenciando. O crescimento do EBITDA de 25% no segmento de ID suaviza os impactos gerados pela área de Pay. O foco do time executivo da Valid desde 23 e de maneira mais acelerada em 24 tem sido o de aos poucos ir mudando a matriz de receitas da empresa. Essa mudança vem especialmente do crescimento dos novos negócios. Mais uma vez, as BUs que compõem esse grupo foram um destaque no TRI. Fechamos o trimestre com 77 milhões de receita, um crescimento de 141% contra o primeiro TRI de 24 e de 16% contra o último trimestre de 24. Esse crescimento foi puxado pelo avanço nas BUs em que atuamos e também pela aquisição recente do controle da Vsoft, que passou a ter os seus números consolidados a partir do primeiro TRI de 25. Falando um pouquinho da Vsoft. A Vsoft ela é uma ID Tech focada em identificação de pessoas e certificação de processos. Está presente em 19 estados e a aquisição inicial de participação minoritária foi em 2022. E que nesse trimestre contribuiu com uma receita de 16 milhões de reais. Quando a gente olha a receita dos novos negócios nos últimos 12 meses, a gente tem uma soma de 261 milhões, o que representa um crescimento de 266% contra os 12 meses anteriores. As receitas de novos negócios já representam 15% da receita total da Valid. E chama ainda mais atenção quando a gente olha para o EBITDA, que soma 28 milhões de reais e já representa 1/4 de todo o EBITDA da Valid. Nesse trimestre, a gente sai de um EBITDA de 104 milhões e a gente chega num lucro contábil de 73 milhões de reais. Tivemos 23 milhões de depreciação, patamar que tem se mantido constante ao longo dos últimos trimestres. O resultado financeiro foi negativo em 22 milhões de reais e foi impactado principalmente por variações cambiais que não têm efeito caixa. Nesse trimestre, tivemos impostos de 13 milhões e outros resultados negativos em 2 milhões, chegando a um lucro líquido recorrente de 44 milhões. Em cima desse valor recorrente, a gente adiciona o efeito líquido da venda dos ativos da Colômbia de cerca de 29 milhões de reais, conforme anunciamos no fato relevante do dia 1º de abril. O recebimento desses valores da venda da operação, eles devem ocorrer ao longo do segundo TRI de 25. No primeiro trimestre, a gente fecha com o IPS de 93 centavos por ação. Vale lembrar que quando a gente olha a queda no lucro líquido contábil no ano contra ano, isso se deve à venda da participação que a gente tinha na Cubic, que aconteceu no primeiro trimestre de 24. Quando a gente olha o lucro líquido recorrente ano contra ano, a gente tem um crescimento de 23%. Vamos passar agora para fluxo de caixa e as variações que ocorreram no trimestre. A gente iniciou o ano de 2025 com uma posição super confortável de caixa, o que ajuda a empresa a passar com muita tranquilidade por momentos de maiores desafios e crescimento acelerado. A gente sai de um caixa ao final de 24 de 770 milhões de reais para um caixa ao final de março de 755. A gente praticamente manteve a posição de caixa quando a gente olha um trimestre contra o outro. Isso se deu em função da forte geração de caixa que a Valid vem apresentando todos os trimestres. Nesse trimestre, a nossa geração de caixa operacional foi de 133 milhões, o que representa 127% do EBITDA. E essa geração forte se deu por uma melhor dinâmica de capital de giro, com uma importante redução no contas a receber, que foi influenciado pelo recebimento de vendas no exterior na vertical de mobile. O nosso CAPEX nesse trimestre foi acima do que a gente tem apresentado. Isso se deve às aquisições de participações societárias que fizemos na Mitra e na Vsoft. Além disso, a gente teve pagamento de JCP em janeiro
em março desse ano, além do programa de recompra de ações que eu falo um pouquinho mais à frente. Outras variações menos significantes foram de resultado financeiro, endividamento e efeito cambial. Eu comentei no slide anterior que o principal destaque no capital de giro foi a redução do contas a receber. Nesse trimestre, a gente teve uma queda de 101 milhões de reais e também melhoramos o prazo de recebimento, saindo de 79 para 62 dias. Já na conta de estoques, a gente manteve o prazo médio do final do ano passado, o que já vinha de redução frente aos trimestres anteriores. Por último, no nosso contas a pagar, a gente manteve o patamar do final do ano passado, com um saldo de 175 milhões de reais e um prazo médio de 53 dias. Eu reforço que a gente continua focado na melhoria dos indicadores de capital de giro, ainda que novos avanços a partir dos patamares atuais sejam marginais. Durante os últimos anos, a gente teve um olhar especial para a questão de alavancagem, tendo atingido um grande marco no primeiro trimestre do ano passado, momento em que a Valid se tornou pela primeira vez uma empresa com caixa líquido desde o seu IPO em 2006. Como vocês podem ver nos gráficos que estão na tela, a gente tem uma confortável posição de caixa, com aproximadamente 20% da nossa dívida vencendo no curto prazo, além de uma elevada bancabilidade com os nossos principais bancos parceiros. A gente continua buscando operações que melhorem e alonguem o passivo da Valid. Um exemplo foi a captação recente feita com o BNB, realizada no final do ano passado. Com isso, a Valid tem buscado fontes incentivadas de financiamento voltada para projetos de tecnologia e desenvolvimento regional, seja no Nordeste como em outras regiões do Brasil. Iniciativas como essa contribuem diretamente para a melhoria do perfil e custo da dívida, reforçando a nossa disciplina financeira e fortalecendo a capacidade de investimento em inovação e expansão. A gente também avançou com a estratégia financeira, realizando rolagens da nossa dívida no exterior, acompanhada da conversão de parte dela para reais. Esse movimento reforça a disciplina da companhia na gestão do seu perfil de endividamento, trazendo benefícios importantes para a estrutura de capital, como mitigação do risco cambial, alongamento, melhores taxas e, consequentemente, uma estrutura de capital e de liquidez mais robustas. Assim como em 24, as ações da Valid continuam apresentando uma boa performance, tanto em rentabilidade quanto em liquidez no primeiro trimestre de 25. Eu destaco aqui o volume negociado no primeiro trimestre de 25, que aumentou 25% quando a gente compara com o primeiro trimestre de 24. Mesmo com esse forte desempenho, a gente da administração da empresa continua vendo possibilidade de valorização do papel e, por isso, a gente acabou de aprovar um novo programa de recompra de mais 2 milhões de ações. Bom, pessoal, eu chego agora ao final dos meus slides e eu vou chamar agora o nosso CEO Bressan para que possa detalhar um pouquinho mais do resultado das verticais e falar das perspectivas para o ano de 2025 e para o futuro. Eu volto em breve para fazer a sessão de perguntas e respostas. Bressan, é contigo. Um pouquinho mais. 5. Muito bom dia a todos.
Obrigado, Olavo, pela explanação dos nossos números. Eu gostaria agora de entrar em alguns elementos mais qualitativos sobre a dinâmica de cada uma das nossas verticais, começando por Valid ID. Importante destacar que Valid ID cresceu não só 27% no ano contra ano, comparado com 24%, se a gente voltar 2 anos atrás, esse número é de 40%. E o EBITDA no ano contra ano também cresceu 25%. A margem volta a um patamar superior a 30%, também porque a representatividade dos novos negócios dentro dessa vertical, ele ficou um pouco maior ao longo desse trimestre. Importante destacar, se a gente considera novos negócios, que é tudo aquilo que foi criado a partir de 22, se na Valid, em termos gerais, é 15%, dentro da vertical de ID já representam 23% da receita. E isso é um pouco do caminho que a gente gostaria de seguir, repassando para todas as demais verticais esse modelo de agregar uma nova matriz de crescimento. Porque juntando as competências que já temos na emissão de documentos, né, fazendo todo o onboarding offline das pessoas, o tratamento com biometria, e mesclando isso com as competências de digital onboarding, de prova de identidade, de Know Your Customer ou Know Your Business, a gente começa a dar tangibilidade para o que é a nossa grande plataforma de ID. O resultado é um crescimento forte, uma boa rentabilidade e um combustível que vai direto para turbinar os novos negócios que vão escalar a Valid nos próximos anos. Eu acho que é importante destacar aqui, quando a gente olha para a volumetria, a dinâmica específica, se puder passar o slide para a gente, um comportamento importante aqui dentro da matriz de receita de Valid ID é como é que estão as emissões de documentos entre CNH versus documento de identidade e também o próprio documento de identidade, o antigo RG, com a nova SIM. A gente pode ver aqui no gráfico uma mudança bastante significativa ao longo dos últimos trimestres, onde a partir de agora a gente vai ver sempre um crescimento da SIM e um decréscimo do número de emissões que a gente tem em CNH. Em compensação, o antigo RG está praticamente morrendo, a gente tem um número muito pequeno de emissões no trimestre, e o número da SIM, da Carteira de Identidade Nacional, ele já supera mais de 3,7 milhões nesse trimestre. Passando para mobile, aqui a gente tem uma novidade importante, acho que é uma recuperação no ano contra ano de mobile, apontando para um crescimento de mais de 26% na receita líquida e mais de 50% dentro do EBITDA. É óbvio que esses são números muito significativos, mas a gente também tem que lembrar que o primeiro quarter do ano passado foi um quarter duro, né, para a vertical de ID, para a vertical de mobile, o que significa que essa vertical ela já se recuperou e está andando em voo de cruzeiro aqui em relação ao seu desempenho. Quando a gente vê o volume de SIM cards, que é uma parte significativa ainda da receita dessa unidade de negócios, a gente vê um patamar estabilizado em torno de 50 milhões de SIM cards emitidos, mas uma novidade importante é que na receita digital, especialmente no número de licenças vendidas para OEM, que são os fabricantes de devices que têm o eSIM, esse número no primeiro trimestre aumentou significativamente. Considerando este número de receitas digitais dentro da vertical de mobile, também a gente está num patamar próximo de 15% na vertical. Indo para a Pay, o Olavo já nos comentou sobre os números de performance que a gente teve em relação a esta vertical de Pay. Nós não temos aqui nenhuma novidade adicional para comentar, apenas que a normalidade volta para essa vertical de Pay. Talvez a normal era, em 23, a gente ter um país muito importante para a gente, que é a Argentina, mas comparando tamanhos dos mercados, jamais a gente poderia imaginar que seria normal a Argentina ter receita líquida superior à do Brasil no mercado de cartões. Então, a normalidade voltou. Valid Pay, especialmente cartões, eles vivem ciclos favoráveis, ciclos desfavoráveis. O que a gente tem como resposta do time executivo para enfrentar esse momento de baixa é que, ponto 1, a vertical continua rentável, menos, mas continua. Então, a gente, para poder encarar esse ciclo de baixa nos resultados, a gente vai manter a disciplina operacional, a gente, óbvio, faz o ajuste de capacidade e também o ajuste nos custos, que possam preservar a geração de caixa até que os ventos favoráveis voltem a soprar novamente. Nada nos preocupa efetivamente com essa vertical, exceto essa disciplina de manter o rigor operacional, né? A gente já surfou uma onda positiva e vamos navegar por esse elemento também. Avançando para o
para os destaques desse trimestre, eu gostaria só de passar muito rápido pelo que já foi relatado pelo Olavo, que é o EBITDA, que é a receita líquida, que é o lucro líquido, ou a própria geração de caixa, e eu queria me dar um pouquinho mais de detalhes do que são os nossos novos negócios digitais. Claro que é legal a gente ver um crescimento de 141%, é ótimo a gente ter uma receita anualizada que aponta para mais de 300 milhões nesse ano de 25. É espetacular a gente entender que mais de um quarto da receita, do EBITDA, aliás, que a gente gera na Valid inteira no primeiro TRI, foram oriundas dos novos negócios, né? Então, ter uma fonte de receita que tem mais de 300 milhões, que faz mais de 28 milhões de reais de EBITDA, portanto, uma nova unidade muito rentável, é como se a gente quisesse comparar isso como uma startup. Então, dentro da Valid, nós temos uma startup que tem 300 milhões de receita anualizada projetada para esse ano, que já é rentável, mas eu acho que o mais importante disso é que quando a gente olha para o tamanho de mercado que a gente está entrando, e aí eu peço para a gente ver um pouco no nosso próximo slide, que é muito bom termos mais de um quarto do EBITDA gerado por esta frente de negócios, mas é especialmente melhor olhar que o tamanho de mercado que a gente está adentrando é um tamanho de mercado infinitamente maior do que aquele que a gente está acostumado a operar em qualquer dos nossos negócios, em qualquer um dos ecossistemas que a gente atua, seja ID, seja bancos de pagamento, seja telecom. Então, o que a gente tem pela frente é uma receita que pode se multiplicar por 10, visto o tamanho do mercado. A gente simplesmente começou a arranhar a superfície desse tamanho de mercado que soma mais de 26 de bilhões de reais, sob o nosso ponto de vista, somente aqui no mercado brasileiro. Então, acho que, em outras palavras, o que a gente está demonstrando com os nossos negócios e que se confirma a partir desse primeiro quarter é que a gente adiciona uma matriz de receita recorrente, que ela é digital, que tem uma margem muito boa e que ela já contribui hoje para mais de um quarto do nosso EBITDA, mas cuja expansão projetada ela é praticamente ilimitada. E cada real que a gente captura agora dentro deste negócio, eles se multiplicam por dezenas de reais que vão ser reinvestidos nos pilares de governo digital, nos pilares de digital onboarding, nos pilares de cyber ID, cibersegurança voltada para ID, todos os elementos que constroem o que a gente entende ser a nossa plataforma de ID seguro do brasileiro. Esta é a alavanca que diversifica o nosso portfólio, que ela reduz a ciclicidade de outros business e que ela embute um vetor de crescimento estrutural para a Valid para os próximos anos. E com isso eu quero avançar para a nossa mensagem final em relação a esse quarter, que esse é um slide já conhecido de todos, a gente sempre reporta aqui como está o nosso planejamento, que são os objetivos de curto prazo, mas especialmente agora eu gostaria de reforçar. Ponto 1, primeiro TRI mostra com os nossos resultados, com os números que o Olavo apresentou, uma solidez de performance nesse quarter ancorada, especialmente por ID e por mobile, com uma forte geração de free cash flow. A gente tem um crescimento muito consistente em todos os novos negócios. Continuaremos fazendo entre os pilares que nós definimos, um deles passa a ter muita importância, continua sendo muito lembrado por todos nós, na gestão do dia a dia da companhia, que é o investimento em tecnologia e em inovação, para que nós tenhamos talentos suficientes para poder gerar a renovação do nosso portfólio na medida que o mercado abre oportunidades para esse nosso novo portfólio de ser a identidade segura do brasileiro. E, além de tudo isso, a gente quer complementar e seguindo a nossa estratégia de alocação de capital, onde a gente investe no futuro, orgânica e inorganicamente, mas a gente também faz uma remuneração forte para o nosso acionista, como a gente já anunciou, inclusive, no início desse ano, para todo o ano de 2025. Com isso, eu termino a minha apresentação dos destaques qualitativos desse primeiro TRI de 25. Peço para vocês um minuto para que a gente organize aqui o palco novamente, para chamar o Lucas e o Olavo para a nossa sessão de perguntas e respostas, e nos vemos em breve. Muito obrigado. Essa é a velocidade da mudança, o ritmo da tecnologia. Para muitos, o presente. Para nós, o futuro. Chegando, se impondo, hoje. Identidades se transformando em dados. Inovação chegando a lugares inimagináveis. Tecnologia ficando cada vez mais inteligente. Comunicação intuitiva conectando tudo e todos.
Transações mais rápidas e seguras vindas de qualquer lugar, protegendo pessoas, contextos e processos. Confiança se tornando cada vez mais fundamental. Alguns acompanham as mudanças. A gente cria as mudanças. A Valid é a maior provedora de confiança em identificação, conectividade e meios de pagamento do Brasil. Estamos de volta, pessoal. Vamos começar a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que as perguntas podem ser enviadas por escrito, através do chat da plataforma, ou pela opção de levantar a mão e entrar na fila de perguntas, que o nosso time irá liberar o seu microfone. Vamos lá. A primeira pergunta é para o Bressan. Pergunta da Luciana. Bom dia e parabéns pelos resultados. Como os segmentos de governo digital, digital onboarding e digital mobile podem contribuir para a diversificação da receita da Valid? Obrigado, Luciana. Muito bom dia a todos. Acho que os números que a gente apresentou relativos a esse primeiro trimestre, com quase 80 milhões de receita dentro desses 3 novos negócios que a gente identificou como novas ventures que a gente está investindo, que eram negócios que não existiam a partir de 22, hoje eles já representam uma relevância muito importante, seja na receita líquida, seja na rentabilidade pelo EBITDA que está representado. Então, acho que a gente tem um caminho bastante grande aqui de evolução do nosso portfólio. A gente, desde o ano passado, vem fazendo investimentos em time de tecnologia, em time de produtos. As aquisições e as competências de cada uma das adquiridas têm reforçado as nossas capacidades. A gente já tem muita expertise nos onboardings offline que a gente faz, no tratamento de biometria, na emissão de documentos. A gente passou a ter estas competências para um ambiente digital, com a entrada da nossa plataforma de Digital Onboarding e a aquisição da FlexDoc em 2023. Isso fica ainda mais fortalecido a partir desse ano com o exercício da nossa opção de poder ter o controle da Vsoft, que também tem expertises no ID digital, expertises em biometria, expertises em modelos de proctoring e de prova de identidade ou de validação de processos dentro de diferentes sistemas. Então, tudo isso acaba compondo com as outras coisas que a gente já tem dentro da Valid, como competências básicas, e governo digital vem como um outro elemento para meio que coordenar tudo isso, porque a gente passa a ter muitas informações e passa a ter muitos dados em relação ao comportamento do cidadão na relação que ele tem com o Estado. Então, acho que estas competências todas mescladas, né, e a nossa presença forte no ambiente público, né, com as competências já aprovadas, né, para aumentar o portfólio para o setor privado, especialmente bancos e pagamentos e telecom, acho que esse mix já está se demonstrando agora como uma matriz que a gente está adicionando à matriz de receitas histórica da Valid e que vai permitir que a gente continue crescendo nos próximos quarters e nos próximos anos. Obrigado, Bressan. A próxima pergunta é do Fábio para o Olavo. Parabéns pela apresentação. A Valid pretende utilizar o seu caixa líquido para fusões e aquisições? Quais os setores e empresas que podem ser alvos estratégicos? Oi, Fábio. Obrigado pela pergunta, mais uma vez aqui pela participação. Acho que a primeira resposta direta, sem dúvida, o nosso caixa vai ser utilizado para atividade de M&A. Isso já acontece desde 2022. Fusões e aquisições fazem parte do DNA da história da Valid, né? Até quando a gente olha nesse primeiro trimestre, a gente teve um volume maior de gasto, né? Em função disso, a gente exerceu a opção que a gente tinha frente à Vsoft, que a gente passa a consolidar. Vocês viram agora nos números o componente da Vsoft. No próprio release de resultados, a gente deu um pouquinho mais de cor do que eles fazem, como que a gente vê a gente crescendo junto com eles. A gente está avançando nessas integrações das empresas que a gente tinha de casa, né? Mas a gente continua olhando o mercado. O Bressan passou há pouco, e eu até depois vou pedir para ele complementar aqui a resposta, um pouco desses segmentos onde a gente vê a gente começando a atuar. Quando a gente sai de um mundo
que a gente era conhecido e vai continuar sendo de emissão e passa a participar de um mundo mais transacional, a gente tem que olhar mais para a validação, né, para o dia a dia. Então, tem componentes nessa cadeia que ou a gente tem ainda pouco desenvolvido dentro de casa, ou buscar um parceiro forte ajuda a gente a acelerar. Aqui, eu acho que citar nomes, isso não vem muito ao caso. A gente olha um pouco de tudo, né? A gente tem um time aqui, tanto de inteligência de mercado, quanto de novos negócios M&A, a todo vapor, olhando isso, seja de forma mais reativa e forma proativa, e sem dúvida nenhuma, no avançar dessas negociações ao longo dos próximos quartos, a gente vai trazer a informação para vocês, tá? Mas, Bressan, se você quiser complementar com alguma coisa. Complementando aqui, eu acho que o ponto central é, a gente quer continuar sendo a grande plataforma de confiança da sociedade brasileira no consumo das suas jornadas. Então, o que a gente está fazendo de evolução de portfólio é deixar de estar presente apenas na emissão, seja do cartão de crédito, seja do documento de identidade, seja da CNH, seja do próprio SIM Card. Então, sair do ciclo de emissão para estar presente no ciclo de transação, sendo a grande plataforma de ID seguro do brasileiro. Então, todas as coisas que a gente abordou e que já fazem parte aqui da plataforma de Digital Onboarding da melhoria das expertises de Know Your Customer, de Know Your Business, de proteção da credencial de identidade, o que a gente chama de Cyber ID, as próprias GovTechs e os modelos de negócios que a gente tem, que tem informação em relação ao comportamento nosso com os serviços que a gente consome, a expertise que a gente já tem com biometria, com match biométrico, com autenticação, com verificação de biometria, com prova de identidade. Tudo isso faz parte de um universo onde a gente tem parte desenvolvido dentro de casa e, obviamente, buscando parte disso para antecipar ou capacidade de produto, ou mercado que a gente traz para dentro de casa para poder ser cada vez mais relevante nesse caminho de crescimento que a gente está estabelecendo pela Valid. Perfeito. A próxima pergunta é da Beatriz para o Bressan. Bom dia. Minha pergunta é sobre o desempenho da vertical de mobile. Pode explicar a recuperação de mobile? O que puxou essa recuperação e o que esperar para o ano? Obrigado, Beatriz. Mobile para esse quarto contra o primeiro quarto do ano passado foi espetacular, um crescimento no EBITDA de 50%, como falamos, um crescimento muito forte também na receita. Tem dois fatores. Acho que um retorno a uma dinâmica normal da vertical de modo geral, mas a gente precisa considerar também que o primeiro quarto do ano passado, e aí sempre o primeiro quarto de mobile costuma ser mais fraco por conta de ser o primeiro trimestre do ano, e a gente sempre acaba fechando o ano sempre em alta. Então o primeiro quarto ele foi um pouquinho, ele é normalmente menor pela sazonalidade dessa vertical. Mas primeiro quarto desse ano representa que a gente está na normalidade da dinâmica conhecida da vertical de mobile, especialmente em relação ao SIM Card. A gente está estabilizado em relação ao volume, e a novidade é que a gente cresce no número de licenças da nossa plataforma digital. Porque a gente acabou ganhando pelo desenvolvimento de produto e portfólio do eSIM, né, e acho que tem uma transição de mercado que começa a se acelerar. A gente percebe sinais nesse ano de 25, né, de aceleração da migração do SIM Card físico para o eSIM. Né? Adicionalmente a isso, a gente também desenvolveu a competência de prover sistema operacional que gerencia a conectividade entre o device e a MNO ou a operadora. Então, nesse sentido é que a gente, com boas parcerias, especialmente na Ásia, a gente conseguiu com clientes de Tier 1, também vender muito mais licenças de OEM. Então, boa parte dessa recuperação também está com esse número adicional, o que significa que esta transição começa a ser uma realidade já dentro da vertical de mobile. Então, a gente está muito otimista e que ao longo dos próximos trimestres, o ano de 26, o ano de 27, as receitas e a migração do SIM Card físico para os elementos de conexão segura digitais, eles se acelerem bastante. Seguindo aqui agora para o Olavo, a pergunta do Fábio é: qual será a estratégia com relação às operações na Argentina? Fábio, a Argentina, a gente já viveu várias histórias ao longo dos últimos anos, né? Assim, eu e Bressan, a gente está quase
5 anos aqui na Valid. No início, a gente tinha uma geografia que não dava resultado. De repente, tem uma mudança total, econômica, política no país. A gente passa a ser quase que o único player internacional com presença lá. A gente ganha muito share, consegue trabalhar com preços e margens mais altas. E agora, num ambiente macro político melhor para o país, é natural que os preços eles comecem a se equilibrar, você passa a ter um pouco mais de competição. O que eu acho que foi muito interessante quando a gente vê a Argentina ao longo dos últimos anos primeiro, a gente pôde integrar muito melhor a operação da Argentina com a do Brasil. Tá? Então, processos que eram feitos de maneiras mais individualizadas, a gente começa a fazer em conjunto. Aqui, seja na parte de compras, seja na parte comercial, explorar novos mercados, né? A Argentina serve como uma base para, eventualmente, a gente entrar no mercado do Uruguai, do Chile, do Equador. Então, isso a gente tem olhado com bastante carinho. E do mesmo jeito que aqui no Brasil a gente tem buscado cada vez mais passar para um transacional nessa área de payments, a gente também explora isso no mercado argentino, né? Ao mesmo tempo, essa capacidade ao longo dos últimos anos de gerar resultado maior na Argentina fez com que a gente também pudesse equilibrar algumas contas intragrupos que tinham ficado em aberto no passado. Então, a gente continua muito atento para o mercado local, tem muita oportunidade acontecendo lá, tem bids ocorrendo a todo tempo, mas pensando numa geografia um pouco maior, tá? E a gente vai entender como é que esses ventos vão mudando e como é que a gente adapta as nossas velas para eles, tá? Olavo, ainda do Fábio, agora sobre o Brasil. A elevada taxa de juros do Brasil impacta diretamente na vertical de Pay? Fábio, a taxa de juros alta com certeza impacta o ambiente de crédito, mas o que ontem a gente teve mais uma elevação da Selic, mas a Selic sair de 14,25 para 14,75 não é isso que vai mudar o mercado de cartões, né? Quando a gente viu a última onda, a última explosão de emissão de cartões no Brasil, que foi ali 21, a gente estava falando de uma Selic perto de 2%, 3%. Então, a gente não enxerga, nem a gente, nem o mercado vê esse patamar de taxa voltar para lá, né? Eu acho que tem um outro componente que a taxa alta de juros prejudica, para empresas que não têm uma estrutura de capital equilibrada, e a gente está trabalhando muito com isso já há bastante tempo, você se financiar nessas taxas é muito ruim para o seu capital de giro, para as margens, a sua competitividade frente ao mercado. Então, eu não acho que as mudanças recentes da taxa vão afetar para mais ou para menos o mercado, é mais um ambiente macro, né? Mas, com certeza, a gente está num patamar ruim de taxa para o ambiente de cartões e de crédito de maneira geral. A próxima pergunta é do Douglas para o Bressan. Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados. Sobre o TAM de novos negócios, podem explorar como tem enxergado a demanda por governo digital e como enxergam a dinâmica competitiva? Mais uma nessa linha, podem fazer um update de como está o ritmo de desenvolvimento do contrato no Ceará? Estão enfrentando algum tipo de desafio? Boa, Douglas. Desafios de implementação de uma tecnologia nova, a gente encontra todos os dias em todas as frentes. Governo digital, por ser novo e por ser um mercado em construção aqui no Brasil, a gente tem muita novidade, né, muita tecnologia nova, que quando entregue ao ente público para poder fazer a operação, a digitalização das suas jornadas, a gente tem um desafio de adoção do mindset digital no tratamento das relações que o Estado tem com o seu cidadão. Isso acontece na esfera estadual, exemplo do Ceará,
isso acontece na esfera do município, isso acontece na esfera federal também. Talvez a esfera federal tenha avançado um pouco mais por conta, né, das jornadas que já foram digitalizadas, e nesse sentido ele é um impulso forte para que também isso cascateie para UFs e cascateie para municípios, mas a gente tem visto este ambiente competitivo bastante favorável às competências que a Valid tem para poder ser um player muito relevante dentro desse mercado. Então, acho que quando você começa a ver os orçamentos que as empresas de dados ou de tecnologia de cada estado possuem, a gente passa a e todas as relações que elas já possuem estabelecidas com as diferentes secretarias de um estado ou de um município, a gente percebe que a gente precisou adaptar um pouquinho o nosso go-to-market, de forma que a gente não só utilizasse o nosso próprio time diretamente para poder abordar e oferecer as soluções para o nosso cliente, mas a gente também passou a contar com estas empresas como parceiras da implementação desse tipo de soluções. Então, acho que um pequeno resumo seria, é um mercado que está em desenvolvimento, é um mercado que demanda muitos serviços que são providos por diferentes empresas, é um mercado que tem um mindset ainda a ser acelerado na adoção do mindset digital, na prestação de serviço público, mas a gente enxerga que é um caminho que já começou, não tem volta atrás, e a gente, com certeza, é um player relevante dentro desse mercado, quer ser o maior deles, e a gente tem muito trabalho pela frente, desdobrando estado a estado, né, município a município, a presença também no federal com as nossas soluções. Aqui eu acho que tem alguns destaques que a gente ao longo dos próximos trimestres vai atualizando, mas a gente tem a plataforma de interoperabilidade, a gente tem o nosso cartão de benefícios, a gente tem as nossas jornadas que são digitalizadas, os nossos matches biométricos que são feitos para poder provar que é você mesmo que está fazendo uma prova, por exemplo, de Detran, ou no seu processo de emissão de CNH. Então, todas estas, ou a automação de chamada escolar, ou todos os elementos de biometria que a gente utiliza, todos esses produtos têm um roadmap bastante claro em termos de evolução, e eles também têm uma boa estratégia e acompanhamento em relação à conversão. Claro que o ritmo de fechamento de negócios, né, na relação com o público, e muitas vezes o formato de contratação é um formato que nem sempre ele está tão maduro para ser feito, por exemplo, uma licitação, um edital. Então, são esses os desafios que a gente encontra na velocidade da penetração, mas uma vez que a gente está passando por esse momento, a aceleração ela é natural dentro dos próximos anos. A próxima pergunta é do Marco para o Bressan. Houve algum fato relevante que explica o aumento expressivo de resultado da FlexDoc nesse primeiro trimestre? Bom dia, Marco. Acho que o que explica bastante o crescimento nesse trimestre da FlexDoc são as competências naturais que a FlexDoc já tem por estar dentro de um grande banco federal, que é a Caixa Econômica Federal, né, e que aos poucos se vai ampliando o nível, o escopo de soluções que você fornece para dentro do cliente. Então, naturalmente, você tem o tema do FCVS, que já foi objeto no ano passado. Esse ano a gente tem mais processos e mais validações que precisam ser feitas dentro do contrato da Caixa. Então, isso aliado a também uma busca de clientes fora do ambiente do maior cliente que a gente já tem, que é a Caixa Federal, tem explicado o ótimo resultado que a gente tem dentro da FlexDoc. Deixa eu só para complementar essa resposta, acho que o que o Bressan falou é muito importante do avanço da Flex no nosso principal cliente, que é a Caixa, mas o que a gente tem visto também, e reforçando nessa pegada de a gente não vai comprar as empresas e deixá-las soltas. A gente quer comprar, integrá-las ao nosso dia a dia, colocar o nosso time ali dentro e trazer o time deles para atuar junto conosco, para que abra mais portas. Então, quando a gente olha o crescimento que a Flex tem obtido também em outros clientes, né, apartados da Caixa, também esse ritmo vai avançando. Aqui tem uma coisa até parecida com a Valid, né? Eu poderia dizer que os novos negócios dentro da Flex, eles crescem até mais rápido que a própria Caixa, mas eles ainda têm um percentual menor. Quem sabe, e a gente está lutando para isso, com o tempo, aquele equilíbrio que era muito Caixa e menos outros, começa a ficar parecido, que é o que está acontecendo com a Valid, né? Cada vez
a gente vai depender menos dos business legados da empresa e vai passar a estar mais perto dos novos negócios, né? Então, o time de tecnologia, produtos, comercial da Flex, ele já foi, está sendo e continuará sendo reforçado para a gente buscar voos maiores, seja na Flex, seja na Vsoft e nas outras que vierem a fazer parte do nosso portfólio. A próxima pergunta é do Matheus para o Olavo. Bressan e Olavo, parabéns pelos resultados. Minha pergunta se volta para a estratégia de alocação de capital da Valid. Temos diversos exemplos negativos na Bolsa de empresas que fizeram mau uso do caixa diante de uma estrutura de capital confortável. Como não cair na armadilha que diversas dessas empresas caíram? Obrigado. Matheus, ótima pergunta. E aqui, eu acho que um ponto que joga ao nosso favor é que quando a gente começa essa história há quase 5 anos atrás de transformação da Valid e, ao mesmo tempo, olhar para a sua estrutura de capital, a gente não estava nesse ponto confortável que a gente está hoje, né? A disciplina de utilização do dinheiro da empresa, o dinheiro que, no fundo, é do acionista, como que a gente vai alocar, a forma como a gente corre atrás de oportunidades, a gente adotou vários balances and checks aqui para que isso fique em place, né? Comitê de CAPEX, análise de projetos, assim, tem toda uma esteira, né, que foi desenvolvida ao longo desse último tempo. Até mesmo quando a gente olha a posição que a gente tem de caixa, a gente poderia estar muito mais avançado, muito mais agressivo em algumas M&As que aparecem por aí. A gente vê casos que a gente não consegue entender valuations e a gente não vai entrar em coisas só porque está bonitinho, porque... Não, a gente tem muita diligência, a gente já falava isso há 2 anos atrás. A gente adora os M&As que quando a gente anuncia, ninguém nem sabe o que é, porque é algo que faz muito sentido para a gente consegue escalar. Veja o exemplo da Flex, né? A pergunta anterior foi, teve algum fato relevante? Não, é a competência da turma, é a competência que a gente está desenvolvendo. Então, a cautela que o time executivo tem, que o conselho coloca em cima da gente também, eu acho que cria essa barreira para que a gente não saia para mares ruins. Bressan, você... Acho que dá para complementar aqui, perfeito que você colocou, sim, Olavo, mas acho que nós temos uma responsabilidade de, a gente tem repetido isso muitas vezes, equilibrar o que é presente e o que é futuro. Mas, acima de tudo, o que garante que os resultados aconteçam com consistência, sejam dos business legados, sejam dos novos negócios, é a nossa disciplina e a nossa capacidade de execução. Então, acho que a gente tem um time executivo bastante maduro, tem uma governança estabelecida dentro da empresa com um alto nível de maturidade também, tem um conselho que entende e provoca que a gente pense também no longo prazo, né, enquanto a gente vai tendo a disciplina de executar bem os passos adequados dentro desse curto prazo. Então, é esse balanço que a gente continua sempre fazendo, com muita disciplina, com muito rigor, conseguindo trazer para dentro da matriz de receita novos elementos que são mais escaláveis dentro desse momento de sociedade que a gente vive, de necessidade de produtos que tem a ver com uma plataforma de confiança da sociedade brasileira, e é nesse caminho que a gente vai continuar avançando com muita disciplina de execução. Obrigado, Bressan. Obrigado, Olavo. Pessoal, com essa pergunta, nós chegamos ao fim da sessão de perguntas e respostas. Queria mais uma vez agradecer pelo interesse e colocar todos os canais de relação com investidores disponíveis. Estamos à disposição. Um bom dia a todos.